pessoal, vocês estudaram na aula passada o período de Abraão até a instituição da monarquia. Esse momento de transição dado por Samuel, o último juiz, Samuel foi profeta, foi juiz e Samuel foi sacerdote. 3 atributos que são até hoje muito desejados em Israel. Bom, sendo ungido o primeiro rei de Israel, Israel se torna agora não uma teocracia, mas sim uma monarquia. E durante 40 anos Saul reina sobre o povo de Israel, sendo sucedido por Davi, um homem do campo que cuidava das ovelhas, um homem humilde. Então Davi governa por 40 anos e ele expande o território de Israel, faz Israel se tornar uma grande nação. Depois, um período de paz, mais 40 anos, o terceiro rei da monarquia, do período unificado de Israel, que se dá pelo o rei mais sábio, que é Salomão. Salomão governa por 40 anos Israel e após Salomão partir e passar o reinado para Roboão, seu filho, então Israel começa a entrar num período de crise. E Israel se divide, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. O norte governado por Jeroboão e o sul governado por Roboão, filho de Salomão. Esta divisão que houve causou uma ruptura e um enfraquecimento em toda a nação, tanto religiosa quanto política, e Israel agora começa a ficar mais vulnerável. No ano de 722 a.C., a Assíria, você já estudou lá no primeiro mapa que a gente estudou da onde vem a Síria, a Assíria vem e leva cativo o reino do norte. No ano 606 a.C., a Babilônia, parte sul da Mesopotâmia, vem e leva cativo a parte do sul. E assim eles ficam cativos por um bom tempo, até o momento em que, lá no tempo de Esdras, no reino de Artaxerxes, eles voltam a ter a oportunidade de reconstruir o templo, porque na época da Babilônia, o rei Nabucodonosor, na terceira leva, ele destrói com o templo, assim não tendo mais adoração, não tendo mais sacrifício, Israel praticamente se destrói. Mas na época de Artaxerxes, quando narra no livro de Esdras e Neemias, Neemias recebe carta para voltar e restituir todo e restituir toda a cidade de Jerusalém, o templo, os muros e assim por diante. Israel começa a se reconstruir, mas sempre por debaixo de um jugo de alguma nação. Passa-se esse tempo, reconstrói-se o templo de Jerusalém, e esse templo, ele ainda nos dias de Jesus, ou da nossa era, esse templo ele é reconstruído, e assim Israel se torna uma forte nação. E aí você vai me perguntar, aonde que entra o nome judeu? Bom, quando houve aquela divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, o povo do Norte foi levado cativo no ano de 722, eles são levados cativo para a Síria e eles são mesclados com os deuses, com as adorações, e eles não guardam a tradição e eles acabam perdendo a sua originalidade. O povo do sul não foram levados aos cativos e quando voltaram sabiam aonde estava cada uma das tribos. Quando eles voltam, eles instauram um reino só e assim eles começam a não ser mais chamados de hebreus e nem de israelitas, e sim agora de judeus. A partir de então, eles são chamados de povo judeu. Por quê? Porque a única tribo que entendia-se que existia na época era a tribo de Judá, que conseguiria ser identificada como tribo de Judá. Lá no cativeiro da Babilônia,
é que se desenvolve muito da tradição de Israel que hoje nós entendemos. Por exemplo, os fariseus, as sinagogas e assim por diante. As orações, porque não eram mais feitos sacrifícios, então eles tiveram que inventar uma nova maneira de se achegar à divindade deles. E assim eles ainda permaneciam como um povo monoteísta, mesmo estando na Babilônia. Essa é a história dos hebreus que a gente quer contar para você, até o período de Cristo, mais ou menos. Depois de Cristo, na era cristã já, no ano 70, o templo é destruído e o povo judeu entra na diáspora e volta somente em 1948, com a primeira decisão da ONU, onde Oswaldo Aranha era um dos grandes homens, era um dos diretores da ONU, era presidente da ONU em 1948, quando ele organiza ali a primeira volta. Ele trabalha incessantemente para que houvesse um Estado de Israel, e agora Israel está em média com 71 anos de idade. Então eles ficaram quase 2000 anos sem a terra deles, aquela terra que foi comprada lá com Abraão, certo? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso tema do nosso ensino fundamental, estágio híbrido pela Universidade da Uninter, e a gente faz o curso de História. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.